Muito bom dia! Começando o nosso devocional de número 24 e hoje a gente vai entender sobre como ter uma vida frutífera. Essa semana a gente está estudando sobre qual é o propósito de Deus para a nossa vida, tá? E hoje a gente entendeu que o propósito de Deus é que a gente seja parecida com Jesus. E como é, Pri, que eu me torno parecida com Jesus? Desenvolvendo através da comunhão com o Espírito Santo um caráter como o de Jesus. E esse caráter é representado pelo fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então hoje, para finalizar a nossa jornada aqui, dentro de propósito, nós vamos estudar juntas sobre como a gente faz para ser uma mulher frutífera, tá bom? Então olha só, muito bom dia. Fala aí pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? Pega aí já o seu material, caderno, para você anotar tudo que a gente vai estudar hoje. E também a sua Bíblia. Deixa eu colocar aqui só meu caderno na posição certa. Tudo certinho aí pra vocês, meninas? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Bom dia, Janaína. Bom dia, Alê. Bom dia, Michele. Bom dia, Fê. Ah, gente, ó, já vi que tem gente falando aí que quer ver o início dessa semana, tá? É só você ir para o nosso grupo das alunas que eu vou liberar hoje lá, no finalzinho do dia, uma playlist com todos os devocionais dessa semana. E também vou mandar no e-mail de quem é cadastrada, tá bom? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, gente? Tudo certo? Fala aí pra mim, tá? Qual é a cidade que você é. E caso você seja novata, coloca novata aí do lado. E eu já peço pra você que é minha aluna veterana me ajudar a dar as boas-vindas pra todo mundo que for novata aqui, tá bom? Bom dia, Lili. Bom dia, Roberta, Elisa, Samara. Sejam todas bem-vindas. Primeira vez que tá aqui, Denise, fica à vontade, fica tranquila que aqui de pouquinho em pouquinho eu vou te ensinando, te mostrando tudo, tá bom? Ó, Thaís lá de São Paulo. Shalom, Cris, seja bem-vinda. Aline, Nath de Jacarepaguá, quase que não sai. Adri lá de Praia Grande. Então, olha só. Eita, a Fê tá lá em Campos Novos, Santa Catarina. Tá frio aí? Aqui tá muito calor, gente. Vocês não têm noção. Cris, seja bem-vinda lá de Brasília. Celi, Islândia, Santa Inês, seja bem-vinda. Raika, Denise também lá de Minas, minha terra natal. Lígia, Raildes, Bahia. Elaine de Rondonópolis. Olha, meu cunhado mora aí, irmão do meu marido. Falando nisso, marido, cadê tu aí? Tá tudo certo aí? Tudo ok? Então, gente, como eu tava explicando pra vocês, tá? Essa semana aqui, a gente tá estudando sobre propósito. A gente já viu qual é o nosso propósito, que Jesus, ele é o centro, tá? A gente já entendeu que a gente precisa ter uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus, que a vontade de Deus para nossa vida é que nós sejamos mulheres frutíferas. E hoje a gente vai entender qual é o caminho que a gente precisa percorrer para ter uma vida frutífera. Pri, a Bíblia me ensina sobre isso? Ensina. E lá no Salmo 1, que é o primeiro salmo que abre, né, a primeira poesia, que abre o livro de Salmos, a primeira oração, ele traz esse ensino para nossa vida, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia, tá? E vamos lá, abrir no Salmo 1, que é o que a gente vai estudar hoje. Hoje vai ser só nele. Olha aí, o povo tudo se encontrando. Denise é daqui da minha terra, né? De onde eu estou, Fortaleza, Ceará. Terra do sol, a terra aonde tem um sol, 2 sóis para cada ser humano, tá? De tão quente que é aqui, gente. Mas é uma terra abençoada por Deus. Glória a Deus. Importante, tá? Ó, pega aqui esse aviãozinho, bem aqui assim, e convida as suas amigas. Isa, meu amor, saudade de você, coisa boa ter você aqui comigo, minha aluna linda, lá da época do Enraizadas, dos primeiros cursos. Então, seja bem-vinda, clica aqui nesse avião, chama as suas amigas, e a gente tem aprendido aqui todos os dias que mulheres sábias, mulheres que são frutíferas, tá? Nós somos mulheres que somos generosas, que compartilham. Então eu venho aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, compartilho com você aquilo que Deus tem me entregue. E pra gente continuar essa corrente, pra gente continuar a construção dessa comunidade, eu não posso fazer isso sozinha. Eu dependo de vocês pra me ajudar. Então por isso que eu sempre lembro pra vocês clicarem aqui nesse avião, tá bom? Tudo pronto, sua Bíblia tá aberta, me fala aí. Tudo certinho? Então bora lá. Hoje a gente vai estudar
sobre o Salmo 1. A gente já sabe que foi criada para a glória de Deus e que esse é o nosso maior propósito. Ah, Michelle me lembrou aqui de uma coisa. Sempre que eu falar algo aqui, que virar uma chavinha aí na sua cabeça, você manda esse foguinho aí igual a Michelle mandou, tá bom? Manda aí o foguinho pra gente testar aí. Maria já tá ligada, já tá mandando aqui o foguinho. Ai, obrigada, Mônica, minha aluna linda. Olha só, hoje a gente vai estudar sobre Salmo 1. Vai ser só nele que a gente vai meditar. Em nome de Jesus vai dar tempo, porque ele é pequeno, mas é profundo, tá? Então eu vou começar, eu vou lendo o versículo e vou comentando junto com vocês. Então é importante você ter na sua mão a sua Bíblia, se você puder, e pega uma caneta para quando a gente falar em palavras-chave, você ir grifando, marcando aí no seu texto, tá bom? Então, ó, todo mundo já achou o foguinho, já entendeu. Boa. Ele começa dizendo o seguinte, tá? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, só nesse versículo aqui tem um monte de coisa pra gente estudar. Primeiro, quando você vai estudar a Bíblia, a gente precisa entender a origem das palavras. Lá no Mapa da Fonte eu ensino vocês a ir escavando isso, aí pensando mais. Então, todas as vezes que na Bíblia tiver a palavra bem-aventurado, a gente tem ela aqui no Salmo 1, tem lá no Sermão das Bem-aventuranças. O que significa no hebraico a palavra bem-aventurado? Ai, Pri, significa que é uma pessoa abençoada. Ok, mas é mais do que isso. No hebraico, bem-aventurado, ele significa feliz. Muitas vezes feliz é a pessoa que. Então, aqui no Salmo 1, ele tá dando pra gente não só o caminho de como a gente ser frutífera, mas de como a gente ter uma vida feliz. Às vezes, quando a gente pensa assim, eu vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, a gente pensa, vai ser algo desastroso, eu vou ficar muito triste, vai ser algo que vai me custar tudo. E, gente, eu aqui sou a prova viva de que quando você para de lutar pelos seus sonhos e começa a se render para viver os planos de Deus, tudo na sua vida se encaixa, tá? Então a Bíblia diz que existe uma bênção para a pessoa que obedece, que vai viver segundo aquilo que esse salmo aqui diz. Quem aqui quer ser uma mulher feliz, abençoada, próspera, frutífera, muitas e muitas vezes feliz? Entendendo que a felicidade no reino de Deus é diferente da alegria passageira que o mundo apresenta pra gente, tá? Então, ele vai dizer agora o que você precisa fazer para ser essa mulher feliz. Anota aí. Nesse primeiro versículo, ele fala sobre 3 coisas que a gente não deve fazer. Ele começa dizendo 3 pontos que a gente não deve fazer. Vamos ler de novo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, primeira coisa. Segunda, não se detém no caminho dos pecadores. E terceira, não se assenta. Presta atenção como dessas 3 negativas é como se fosse uma escada. Ele diz primeiro que a gente não pode andar no conselho dos ímpios. Então a primeira pergunta que eu quero fazer aqui pra você é qual é o conselho que você tem ouvido. Você que tá aqui comigo desde o começo da semana, venho falando, repetindo pra você que a gente não pode andar segundo a nossa vontade, segundo o nosso sentimento. Quem decidiu viver para Jesus morre para suas vontades e passa a andar pelo conselho de onde, Pri? Da Bíblia, tá? Conselho da Bíblia. Pri, eu preciso me aconselhar com alguém. Procure alguém que vive os princípios da palavra de Deus. Como é que eu vou saber? Pelos frutos na vida dessa pessoa. Então, o seu conselho, o conselho que você deve ouvir, precisa vir da palavra de Deus. Então, sempre falo aqui para vocês que aqui eu não tô para falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho legal, dar a minha opinião. Aqui nós estamos para estudar a Bíblia e para ouvir o que Deus tem para dizer. Então eu fico muito tranquila aqui no dia que Deus manda dizer, né, palavra de consolo, quando Ele manda falar palavra de exortação, eu fico tranquila para falar aqui com vocês, porque eu tenho a segurança de que tudo que a gente fala aqui, que a gente trata aqui com vocês, tá sempre baseado na Bíblia. Então, primeiro ponto, não ande segundo o conselho dos ímpios. Presta atenção em quem são os seus mentores. Quem é que você está escutando? Pri, eu estou escutando uma pessoa na internet. Quem é essa pessoa? Quais são os frutos que essa pessoa tem no seu... E, gente, isso eu não estou falando só de vida espiritual. Pensa em relacionamentos, até nos seus negócios. Eu já parei, tá? Aqui no nosso negócio, no meio do teste, que é um negócio que é estritamente digital, a gente trabalha com produtos digitais.
E eu já olhei para pessoas que tinham muito resultado, mas quando eu fui olhar os valores dessas pessoas, eram valores que não combinavam com o reino de Deus. E eu disse, é bom dar resultado, eu tenho acesso, mas eu não quero ter a minha vida mentoreada, aconselhada por uma pessoa que não vive o princípio da palavra de Deus. E às vezes a gente precisa pagar esse preço, né? E ser firme em dizer, eu vou escutar aquilo que é de acordo com a palavra. Segundo degrau, segunda coisa que acontece. Primeiro, você para ouvir maus conselhos. Se você se deter nesse caminho, o que é que vai acontecer? Ele diz que essa pessoa, que é muitas vezes feliz, ele não escuta o conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores. O que é esse se deter? É você estar aqui no seu caminho e você ficar olhando para o lado. Ai, fulana, minha vizinha, ela não é cristã, mas ela tem um casamento feliz. Ah, fulana, ela é isso, mas Deus já deu isso para ela, Deus já deu esse ministério para fulana. Pare de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. E quando ele fala não se deter no caminho dos pecadores, não pare. Sabe, a gente tem que ser vigilante. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que, não, eu tô só olhando ali aquele pecado acontecer. Não vai acontecer na minha vida. Tenha cuidado. A Bíblia diz que quem pensa está de pé, precisa cuidar para não cair. E o terceiro nível, o primeiro é os conselhos que você ouve. O segundo, os caminhos que você vai, né? Tipo assim, caminho, quando ele fala na Bíblia, escreve circula a palavra caminho e puxa uma setinha. Caminhos são atitudes que você toma. Às vezes a gente pensa assim, mas é só um lugar ali que eu vou. E aí é o terceiro passo que ele fala aqui. Não se assenta na mesa dos escarnecedores. Gente, qual é a mesa que você tem sentado? Então, você que está aqui comigo nos devocionais, todos os dias a gente senta, nós sentamos virtualmente à mesa, né, juntas. A maioria de vocês deve estar aí sentadinha numa mesa ou tá no sofá, num lugar que você está apoiando aí o seu celular. Nós estamos assentando à mesa juntas, mesa de comunhão. Aqui é uma mesa que você pode sentar tranquila, que o pão que vai ser servido aqui é o pão da palavra. Agora a gente precisa pensar quais são as mesas que eu tenho sentado, com quais são as pessoas que eu tenho tido comunhão, para quem é que você tem aberto a porta da sua casa. Pri, quer dizer que eu não vou receber ninguém que não seja cristão? Não, quer dizer que você, quando for receber, você vai ter intenção. Você precisa ser intencional em tudo que você faz. A mesa que você senta, ela determina o seu potencial, aquilo que você vai crescer. Então eu, Pri, na minha vida, como todo mundo aqui, eu já sentei em mesas erradas. Em mesas que me atrasaram. Como assim, Pri? Mesa de fofoca, mesa de murmuração, mesa que só serve para estar olhando a vida das outras pessoas, mesa de pessoas que são pesadas, que só tem piadas assim para denegrir a vida dos outros. Ai não, eu tô só achando graça, eu sou só uma pessoa bem-humorada. Mas é um humor negro que tá ali sempre falando mal dos outros. Preste atenção, na hora que você se levantar dessa mesa, o assunto dela vai ser você. E Tess está lembrando aqui de uma coisa. Cuidado com os conselhos de Jezabel. Quem é Jezabel, Pri? É a mulher que decidiu dominar. Que decidiu que ela era que ia tomar o lugar do marido dela. Então, a mesa que você senta, ela libera os níveis que você vai alcançar. Então, eu tô falando isso de novo. Nível espiritual. No seu casamento, Pri, o meu casamento não tá mal. E quem são as suas amigas? Com quem é que você anda? Vigie. E às vezes a gente quer cobrar dos nossos filhos sobre amizade. Ai, meu filho, você tá andando com a pessoa errada. Mas o seu filho olha pra sua vida e as suas amigas, elas não te levam pra lugar nenhum. Pri, como é que eu seleciono mulheres, amigas pra estar comigo? Uma sugestão é que você venha para os nossos grupos de alunas. Principalmente lá na comunidade do Telegram. Lá você vai encontrar outras mulheres que, assim como você que está aqui comigo hoje, estão decididas a estudar a Bíblia, sabe? Procura pessoas que amam a palavra de Deus. Procura pessoas que têm os mesmos interesses que você, os mesmos valores. Para de abrir o seu coração em mesas de pessoas que não combinam com os valores do reino de Deus. Tenha cuidado. Quando você se sentar numa mesa de pessoas que não são cristãs, que você seja a influência. E não que você seja influenciada. E aí você senta, mas você não permanece. Você senta ali e levanta um pouquinho. É só para você ganhar, pegar aquela pessoa para Jesus, fazer igual Pedro, ser um pescador de homens, pegar essa pessoa e trazer para você, tá? Pri, então agora eu vou viver com medo, eu não vou fazer amigas? Não. Você vai orar. Uma oração que eu faço é: Senhor,
me apresenta pessoas, amigas que já são tuas amigas. Mulheres que já te amam. Se você se conectar com mulheres que já são amigas de Deus, a sua vida só vai crescer. Então esse é o versículo 1 do Salmo 1. Deixa eu olhar aqui o meu tempo. Vai dar certo. Versículo 2 ele diz, agora ele vai dizer o que é que a gente tem que fazer. Primeiro, os 3 níveis do que não fazer. Agora vamos lá, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pri, então, esse negócio de lei, né, coisa do Antigo Testamento. Esse salmista aí tá atrasado, não preciso. Basta eu ficar aqui escutando uns louvores o dia todo, ouvindo pregação pelo YouTube, que eu tô sendo alimentada pela palavra. Tá, não. Isso é um engano de Satanás. Ai, Pri, eu achei que se eu viesse aqui no teu devocional todo dia, pronto, já ia resolver o meu problema. Não faça isso. Se você precisar escolher entre dedicar um tempo para estar aqui comigo ou ler a sua Bíblia, vá ler a sua Bíblia. Não troque beber água direto na fonte, tá? Para estar bebendo de terceiros, daquilo que outras pessoas construíram. Você precisa aprender a cavar o seu próprio poço. A gente também precisa parar de estar sempre dependendo. E o culto hoje não foi bom, meu pastor não deu uma palavra boa. Mas o culto é pra gente cultuar a Deus, não é pra você ser alimentada. O alimento, você come o seu alimento, né? Em casa. Lembra de quando você ia para aquelas festinhas? Eu não sei a mãe de vocês, mas às vezes a minha mãe dava comida para mim e para os meus irmãos antes de sair para uma festa, que era pra gente não fazer ela passar vergonha, tá? Então, você precisa se alimentar. Alimento a gente tem em casa. Pri, o que ele tá dizendo aí? O prazer dele, a alegria dele está na lei do Senhor. Então, invista tempo. Pri, mas eu não entendo a Bíblia. Pri, eu não tenho concentração, não tenho constância para ler. Eu sei, gente, que existem muitas dificuldades. Eu mapeei a maioria delas, inclusive fiz aulas lá dentro do Mapa da Fonte pra gente vencer isso juntas, tá? Eu sei que não é fácil, eu sei que tem um monte de coisa que atrapalha. Então, por exemplo, hoje eu ainda não consegui parar para ler a minha Bíblia. Mas nem que seja antes de dormir, 11 horas, meia-noite, eu vou parar e vou ler a minha Bíblia, porque eu sei que se eu quiser ser essa pessoa aqui, que é frutífera, que é feliz e que é abençoada, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E aí ele fala aqui não só de leitura, ele fala de meditar. O que é esse meditar, Pri? É fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Pensando, é escavar a palavra de Deus. Pri, eu não consigo nem ler, mulher. Como é que tu quer que eu consiga meditar se eu não estou dando conta nem de ler a Bíblia? Calma, né? Lá no Mapa da Fonte, a gente tem etapas, níveis dentro do curso. Primeiro, eu te ajudo a ler a Bíblia. Aí você vai vencer a inconstância, a procrastinação, a falta de concentração. Eu compartilho com você um método que eu uso para vencer as minhas demandas aqui. Na segunda etapa, você vai aprender essa parte do escavar, do estudar para poder meditar na palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo aqui pra você que você tem que ler a Bíblia todo dia, que você tem que estudar a palavra de Deus, viver essa palavra, não é só uma coisa que eu tô te dizendo da boca pra fora, é algo que eu pratico, que eu vivo e que as minhas alunas que estão aqui, todas elas estão aprendendo, tá? E aí ele diz o seguinte: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pri, isso quer dizer que eu vou andar com a minha Bíblia debaixo do meu braço, assim, pra cima e pra baixo, vou lavar a louça lendo a Bíblia, vou limpar a casa lendo a Bíblia. Não, gente. É você falar mais devagar, vou respirar. Aproveita aí e manda o avião. Ai, gente, eu sou acelerada assim, perdão. Me perdoem. Orem pela minha vida. Me amem. O que é esse meditar, Pri? É você pegar um versículo e pensar nele com profundidade. Então aqui a gente está pensando com profundidade sobre, por exemplo, o que é sentar na mesa dos escarnecedores. E aí você vai, olha para a sua vida e diz: quais são as mesas que eu me sento? Tá melhor assim, gente? Tô mais devagarzinho. Né? Quais são as mesas que eu tenho sentado? Para onde é que eu tenho me movido? Então, é meditar na palavra. E essa meditação, medita, ação. Você medita e você toma uma ação. Presta atenção, tá?
Não adianta você, ser a estudiosa, a que medita, lê a Bíblia, passa o dia lendo a Bíblia. Eu lembro que uma vez minha mentora pegou, né, assim, que ela é assim, sutil às vezes, é uma mulher de Deus, uma mulher que me ama, e um dia ela foi me corrigir, ela disse assim, minha filha, a minha casa toda bagunçada, o caos, um menino sem ser cuidado, tudo bagunçado, tudo sujo, a secretária que eu tinha na época que me ajudava sem saber pra onde ir, tudo bagunçado. Aí a minha mentora chegou e disse assim, mas minha filha, o que é que você faz do seu dia? Eu disse, eu leio a Bíblia. Olha que coisa linda, eu oro. Aí eu pensei assim, olha, ela vai dizer, que menina crente, que coisa linda. Ela disse assim, tá errado. Aí eu disse, como que tá errado ler a Bíblia? Ela disse, não adianta você ler a Bíblia se você não pratica. Então não é para você pegar a sua Bíblia, colocar ela debaixo do braço e sair só lendo a Bíblia, só orando. Tem mulheres que são mulheres de oração, que são mulheres que leem a palavra de Deus, mas que a vida, que a família delas está sendo destruída porque ela não faz o todo. Gente, a gente precisa cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma e cuidar daquilo que é material. A gente precisa, né, cuidar da nossa casa. Que sabedoria é essa que você só tem sabedoria para ler a Bíblia, mas não é sábia na hora de limpar? Então eu já fui essa pessoa e eu sei o preço árduo que você paga quando você não obedece a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? A Cris e a Fátima entenderam, já mandaram aí um foguinho. Fala pra mim se vocês estão entendendo o que eu tô explicando aqui. A gente precisa ter um equilíbrio. Nem adianta você ser a pessoa negligente, que não lê a Bíblia de jeito nenhum. E nem é pra você ser aquela criatura, né, que anda agarrada com a Bíblia, que é a mais santa de todas, que vive falando da Bíblia pra todo mundo, mas que não vive. Gente, eu posso falar aqui tranquilamente. Se você é uma pessoa assim, não se ofenda, porque eu já fui assim. E eu não quero que você pague o preço que eu já paguei, né, e que a minha casa pagou. Porque eu andava, né, como a gente diz aqui em Fortaleza, berel, broca do juízo, lesada, tá? Não é isso que Deus está falando. Então ele diz que a gente medita na lei do Senhor de dia e de noite. Versículo 3. Ele diz o seguinte: ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, ou junto a um ribeiro de águas, em algumas versões, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Gente, quem aqui quer que tudo que você faça seja bem sucedido? Do arroz que você cozinha na sua casa, as metas que você precisa bater na sua empresa. Eu quero, preciso disso. Eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, nada que você faz na sua vida vai prosperar. Então, Pri, como é que eu faço para que tudo que eu faça na minha vida seja bem-sucedido? É tudo isso que a gente falou no Salmo e é essa parte aqui do versículo 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. A Bíblia sempre faz relação da nossa vida com uma árvore. É isso que ele está falando lá em João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem estiver em mim, esse vai dar muito fruto. Quem permanecer em mim, as minhas palavras nele, esse fruto, ele vai essa pessoa ela vai dar fruto, mas sem mim, você não pode fazer nada. Então, eu e você, nós somos como uma árvore. E aí, de novo, eu quero que você pense comigo. Aonde é que você tem plantado a sua vida? Aonde é que você tem colocado, enraizado a sua vida? Eu aprendi, tá, gente? E apesar de todos os erros que eu tive, né, de ser uma pessoa que lia a Bíblia, mas não aplicava, se teve uma coisa que me manteve viva, em meio à depressão, à síndrome do pânico, quando eu era adolescente, aquelas dores de cotovelo, namoro que terminava, que você pensava que ia morrer, né? Não tem aquelas dores de cotovelo que a gente sente? Quem nunca, né, minha gente? Então, em meio a essas dores, em meio a tempestades, em meio ao luto, em meio às perdas, em meio à dificuldade financeira, o que foi a única coisa que me manteve de pé? Tá? Ter a vida plantada aqui. Então, por mais que eu errasse, por mais que eu pecasse, por mais que eu não entendesse, não vivesse a vontade de Deus, a minha vida estava plantada na palavra. Na minha vida se cumpriu aquilo que fala em Provérbios. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Então, a gente precisa plantar a nossa vida na palavra. Talvez você tenha acabado de conhecer a Jesus. Talvez você seja cristã só há alguns meses, há 1 ou 2 anos.
Você precisa plantar a sua vida. Pri, como que eu planto a minha vida, tá? Na palavra de Deus. Como é que eu faço isso? É quando você faz com que a Bíblia, tá? Ela ocupe o seu pensamento. Que a nossa leitura ela seja profunda e que ela gere ação, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui. Achei. Tem 5 pontos que eu vou falar aqui pra vocês sobre como você ter uma vida plantada em Deus, certo? E essa vida, ela é uma vida que tá próxima de Deus. Então, por que, Pri, que tu fica falando desse negócio, desse mapa da fonte? Eu tô aqui a primeira vez, eu não entendo nada desses nomes esquisitos que tu fala aí pra mim. Me explica melhor, tá? O mapa da fonte, gente, é um curso que eu criei justamente porque eu percebi que tem muitas mulheres que elas amam a Jesus, elas querem viver com Jesus, mas elas não têm ideia de pra onde ir. Sabe assim, quando você abre a sua Bíblia e você diz assim, meu Deus, tô perdida. Pra onde é que eu vou? Uma das perguntas que eu mais recebo é, Pri, por onde é que eu começo a ler a Bíblia? Eu tô perdida. Eu disse, gente, não pode. Eu gastei 30 anos da minha vida entendendo como é que eu faço pra isso aqui funcionar e ainda estudo muito até hoje, tá? 2, 3, 4 horas por dia pra conseguir entregar o melhor pra vocês, servir o melhor de Deus pra vocês. Então eu disse assim, eu não posso ter todo esse conhecimento, eu não posso ter tudo isso que Deus já me deu e vou guardar só pra mim. Isso é você ser como o quê? Uma represa. Então aí eu sentei e pensei, né? Botei a cabecinha pra funcionar. Se funcionou comigo, vai funcionar com outras pessoas. Aí eu comecei a testar com as minhas alunas, testar com as minhas discípulas na igreja. E vem cá, vamos testar aqui o negócio. E aí foi dando certo. E nisso nasceu o método do mapa da fonte, que é o quê? Um curso que faz você entender o mapa da sua vida. No caso, a Bíblia. Como que você faz para pegar a Bíblia, ler, entender e viver ela e aplicar na sua vida, tá? Então, o mapa da fonte, ele é para isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, é só você me chamar no meu direct. Lá eu pego a sua mão e vou com você, ensinando você a ler a Bíblia. Minhas alunas que estão aqui, elas podem confirmar isso para vocês, tá? Então, vamos lá. O que acontece com quem segue a instrução da Bíblia, né? O que vai acontecer? Quais são as bênçãos que Deus tem reservado pra gente? Primeiro, Pri, como é que eu faço pra ter a vida instruída, pra ter uma vida próspera? Busque a instrução na palavra de Deus, tá? Outra coisa que ele diz aqui é que é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa ter uma vida de oração e uma vida de leitura e de estudo da palavra. A palavra, ela alimenta a sua mente. E a vida de oração, a sua vida no secreto, de meditação, de solitude com Deus, essa vida alinha o seu coração. Vocês entenderam? Não adianta você cuidar só da mente, senão você vai se tornar uma pessoa legalista. E se você cuidar só do coração, você vai se tornar o crente montanha-russa. Hoje ele acorda, ele tá bem. Amanhã ele acorda e diz, Jesus não me ama. Quando você conhece a Bíblia, mesmo quando você passa por dificuldades, você lembra, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu dia tá mal, eu amanheci aqui com dor em todo o canto do meu corpo, eu amanheci tendo confusão no meu casamento, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E porque o Senhor é bom, eu vou continuar confiando. Vocês estão entendendo a diferença? Então, 5 coisas que acontecem, tá? Com pessoas que decidem ter a vida instruída pela palavra de Deus. Bora lá. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. É verdade, Fran, tá? Primeira coisa, você é bem-aventurada, feliz. Segundo, você é uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, você está saciada, suprida da presença de Deus. Você não tenta saciar suas necessidades em outras pessoas, em outros relacionamentos, na comida, no dinheiro, com bolsa, com trabalho, com exercício físico. Essas coisas, elas se encaixam ao redor de Deus, porque Deus, ele é o centro e ele sacia a sua vida. Você vai parar, por exemplo, de algumas mulheres, elas mendigam a atenção, elas mendigam amor. E quando você coloca Deus no centro, quando você decide ter uma vida instruída pela palavra de Deus, essa necessidade, ela vai sendo saciada dia a dia. Por quê? Porque você vai buscando a presença de Deus. Terceira coisa, ela dá fruto no tempo certo. Nem é antes, nem é depois. É no tempo certo. Existem frutos que estão começando a germinar na minha vida agora, que se fossem há 2, 3 anos atrás, dariam um imenso problema.
tá? Por quê? Porque eu não estava espiritualmente, emocionalmente preparada. Então, você vai dar fruto no tempo certo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Quarto, as suas folhas não secam. O que quer dizer isso, Pri? Tá lá em Jeremias 17. Lembra que a gente estudou semana passada? Mesmo em meio à dificuldade, não é a dificuldade que me controla. Não é o que o outro diz ao meu respeito que me controla. As minhas folhas, elas permanecem verdes. Em meio à crise, eu continuo frutificando. Em meio à crise, a minha vida espiritual continua crescendo. A minha família continua sendo bem alimentada, bem instruída. O meu negócio vai bem, a minha casa vai bem. Então, a promessa de Deus para quem cumpre o que está aqui. Uma coisa que a minha mentora sempre me ensina é: Pri, para cada promessa existe um princípio. Não tem como você viver a promessa de tudo ser bem sucedido na sua vida se você não cumpre os princípios que a gente estudou do começo da live até aqui, certo? Então, as suas folhas não secam. Quinto, tudo. Gente, aqui ele tá dizendo tudo. Vou ler de novo, ó. Versículo 3. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Não é só uma área da sua vida. Jesus, ele não morreu na cruz só para você ser suprida na sua área espiritual. É principalmente pela sua área espiritual. É principalmente pela vida eterna. Mas ele quer que você seja suprida nas suas emoções, nos seus relacionamentos, no seu equilíbrio mental, na sua vida profissional. Deus, ele quer que você seja bem sucedida. Por quê? Porque isso glorifica o nome dele. Porque isso traz glória para o nome dele. Imagina a pessoa dar um testemunho: ah, eu sou crente. A mulher toda malamanhada, os cabelos feios. Imagina você que chegar aqui para ver uma aula comigo. Eu toda feia, descabelada, sem maquiagem, com roupa com furo bem aqui, né? Chegar ao vivo, a pessoa com a aparência toda bagunçada, sabe? A vida, a família, os filhos, tudo bagunçado, a vida destruída. A pessoa olha e diz assim: isso aí é ter uma vida com Deus? Ai, eu não quero essa vida para mim, não. Então, o nosso bem-estar, quando nós crescemos, quando nós frutificamos, isso dá prova de quem é Deus na nossa vida. Não é porque, eu, Pri, eu posso, eu, Pri, eu faço, o Tércio faz isso, o Tércio faz aquilo, tá? É porque você serve a Deus e aí ele derrama da bênção dele sobre a sua vida, tá? Então, tudo que ele faz é bem sucedido. Por que essa pessoa é bem sucedida? Porque ela vive o propósito e a vontade de Deus e não a sua vontade e a de outras pessoas. Para quem está perguntando a frase, para cada promessa existe um princípio. Não se vive a promessa sem antes cumprir os princípios, tá bom? Então, a palavra de Deus, a verdade é que tudo coopera para quem se coloca no processo, certo? Entendemos tudo até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certinho. Vou até beber uma água para respirar. Quem quiser saber mais sobre o mapa da fonte que eu falei aqui na live, é só me chamar no direct. Eu também vou explicar mais nos stories, tá bom? Vou até fixar aqui a frase. Vamos fazer o nosso print? Eu já tinha esquecido. Misericórdia da minha vida. Vai, vamos fazer o print. Da sua lei medita, ó, na Bíblia. Ou se você não quiser compartilhar o print com a minha foto, bate uma foto aí da sua Bíblia e compartilha. Eu prefiro ver a foto da sua Bíblia do que ver a minha. Acho mais legal. Mas bora. Deixa eu afastar, né? Certo, gente? Então, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida sobre como ser uma mulher frutífera? Todo mundo entendeu aqui o passo a passo para você ser frutífera? Preste atenção no conselho que você escuta, o caminho que você anda, não se senta na mesa errada e medita na lei do Senhor dia e noite. Tenha a sua vida plantada na presença de Deus, certo? Então, esse é o nosso devocional de hoje. Semana que vem, nós vamos estudar um salmo que eu amo e que Deus está falando há muito tempo para eu estudar aqui com vocês, que é o Salmo 23. A gente vai meditar nele. Então, preste atenção nas instruções que eu vou deixar para vocês nos próximos dias, tá bom? A gente vai pensar sobre como encontrar descanso, mesmo nos tempos de dificuldade. Como encontrar as águas tranquilas que ele promete lá no Salmo 23, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe você, ótimo final de semana. E em nome de Jesus eu declaro que você vai ser uma mulher frutífera, que você já é uma mulher frutífera, tá? Uma mulher plantada
na presença de Deus. Ó, presta atenção que mais tarde vai sair o resumo da live de hoje. Vou colocar no feed às 6 horas da noite um post, tá bom? Combinado assim, ó? Um beijo, Deus abençoe vocês e a gente se encontra já já nos stories. Quem quer entrar no Mapa da Fonte, um recado importante. O combo Mapa da Fonte mais Clube do Livro vai ficar liberado só por mais 24 horas. Se você quer garantir 30% de desconto no Clube do Livro, a hora é agora, tá certo? Quem tiver mais dúvidas, eu vou falar mais nos stories. E é só você me chamar no direct que eu te explico tudo. Beijo, ótimo final de semana e até segunda!